Boa tarde, estamos aqui com a Anne Carvalho. Ela é formada em Química e nós vamos conversar agora sobre os nutrientes do solo. Então, Anne, quais são os nutrientes que estão disponíveis no solo e em qual forma química eles estão? Então, Sabrina, eles são divididos em macro e micronutrientes, né? Como macronutrientes, nós temos o potássio, o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. E os micronutrientes que nós temos são o ferro, o cobre, o zinco, o manganês, o molibdênio, o cloro e o boro também. E a forma que eles estão disponíveis em íons, né? No soluto do solo. Então, na solução do solo, nós vamos encontrar os íons potássio, cálcio, enfim, todos eles agregados nessa solução. Os nutrientes devem estar em qual forma química para que sejam absorvidos e qual é a contribuição para a planta? Então, o potássio, ele vai estar como um cátion, né, monovalente, o K+, e ele participa de muitos processos essenciais para a planta, como a fotossíntese, ele também como cátion bivalente, e ele é importante para a translocação e o armazenamento dos carboidratos e das proteínas, né? Ele atua na formação da integridade das membranas da parede celular da planta. O magnésio também, ele vai estar como cátion bivalente, e ele compõe a molécula da clorofila, que é ele que dá a cor verde para as plantinhas. E o nitrogênio, ele vai estar disposto em amônia, que é o NH4+, ou o nitrato, que é o NO3-. Né? Como amônia, ele não é absorvido pela planta, tá? Ele normalmente é absorvido como nitrato, que aí é feita a síntese da amônia para o nitrato, pelas bactérias. E o nitrogênio, então, ele é muito importante para o crescimento vegetal da planta, né? Para o sistema radicular, que são as raízes da planta, para que faça a absorção dos nutrientes do solo de forma mais correta. Nós temos o fósforo, então, que ele vai estar pelo íon ortofosfato, que ele é importante para a formação do ATP, que é a energia, a fonte energética, então, da planta. E o enxofre, que ele vai estar como sulfato, e ele é a formação de aminoácidos e das proteínas. É importante para a fotossíntese e para a resistência do frio que a planta precisa ter, principalmente aqui na nossa região, que tem bastante frio, né? O ferro, então, ele vai estar como cátion trivalente. O clima e a temperatura interferem no desenvolvimento da planta? Justifique. Na verdade, sim, né? Porque as plantas, o clima e a temperatura, na verdade, eles precisam ser estudados para você saber a particularidade da região que você vai plantar, né? A cultura que você vai colocar nessa região. Então, algumas plantas não se adaptam a certas temperaturas. Por isso que existem determinados períodos do ano em que tem certas plantações. Então, a temperatura e o clima, eles são muito responsáveis por esse período de plantação. Por exemplo, plantação do soja, plantação do trigo. Então, cada planta, ela pode suprir, ela pode viver em certas temperaturas, em temperaturas muito baixas, por exemplo, ela acaba não conseguindo ter uma produção eficiente. Então, a temperatura e o clima, eles devem ser sempre cuidados, né, quando você vai fazer uma plantação, para que você tenha um plantio correto e que você tenha uma eficiência também no produto que você vai ter depois no final. É isso. Então, obrigada. Imagina. É essencial a fotossíntese e a produção de clorofila. O zinco divalente também, assim como o magnésio. O zinco, ele é importante para o crescimento e o desenvolvimento da planta, e o manganês, ele atua nos sistemas enzimáticos da planta, que é importante para a fotossíntese e para a produção de aminoácidos. O molibdênio, então, o boro, ele é importante para o metabolismo do DNA, do RNA e do AIA, que é o ácido indol acético.
O cloro, ele é importante para a decomposição fotoquímica da água, liberando o oxigênio. E o molibdênio, então, para a fixação biológica do nitrogênio do solo e nas transformações do mesmo nas plantas. O cloro ele vai estar como um ânion, né, Cl-, e o boro ele vai estar como borato, BO3, 2-. Qual é a importância da água para que as plantas consigam aproveitar os nutrientes presentes no solo? A água é muito importante, né? Não só para as plantas, mas para nós também, né? Nós não vivemos sem. Mas na planta em si, ela trabalha como meio de transporte, né? Todas essas moléculas, os nutrientes inorgânicos e os carboidratos, eles são levados entre os tecidos vegetais através da água, né? Então ela também trabalha como um mecanismo de controle térmico através da transpiração